Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso de Administrador de Banco de Dados. Espero que todos tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Vamos hoje falar, de SGBDs, tá? E eu vou dar um foco especial, vou mostrar configurações do MySQL e vamos dar uma pincelada aí no PostgreSQL, né? O MySQL será dado um enfoque a mais, porque será a ferramenta que eu escolhi para utilizar com vocês durante todo o nosso curso, tá bom? Muito bem, então nós estamos na disciplina 1 ainda, estamos aí chegando ao final, tá? Muito bem. Então, o que é um SGBD? A gente já falou um pouco sobre isso nas últimas aulas. Então, o SGBD ele é um sistema de gerenciamento de banco de dados, tá? Ele é um conjunto de programas de computador, ou seja, de softwares, responsáveis pelo gerenciamento de uma base de dados. Então, hoje, quando a gente instala um SGBD, né, ele é uma aplicação só que dentro dessa aplicação existem várias subaplicações, vamos colocar assim, ou subtarefas dentro do SGBD que ajudam a gerenciar esse sistema de banco de dados. Por exemplo, o MySQL, dentro do SGBD MySQL, que nós vamos instalar, ele vem com várias ferramentas. Eu tenho o SQL Server, que é o próprio servidor do banco de dados. Eu tenho o Workbench, que é para mim fazer a parte de modelagem. Eu tenho ferramentas de backup, tá? Então, o SGBD, ele é instalado como se fosse um software só. Às vezes, para quem está começando, é bom a gente explicar essa questão. Às vezes, a gente entende como um software só, mas aquele software só, o SGBD, ele vem com um conjunto de outros softwares, como se fosse um só. Então, tá? Então, tem um software que tem várias ferramentas dentro dele, tá bom? E nós também conseguimos, através do SGBD MySQL, ou tanto o MySQL como o PostgreSQL, eu consegui adicionar, através do site deles, outros softwares para que ajude ainda mais o SGBD a gerenciar melhor ainda essa base de dados, tá bom? Então, o seu principal objetivo é retirar da aplicação a responsabilidade de gerenciar o acesso, manipular e organizar os dados. Ou seja, que aplicação? A camada de aplicação, que nós estudamos na última videoaula. Nós vimos que o sistema de banco de dados, o sistema de uma arquitetura de um sistema de informação, ele tem duas camadas, a gente já aprendeu isso. Então, quem é que acessa, quem garante o acesso aos dados, a manipulação, tudo, a responsabilidade do que está armazenado, ela é do SGBD, tá bom? A camada de aplicação não se preocupa com esse tipo de coisa. Então, o SGBD disponibiliza uma interface para que seus usuários possam incluir, alterar e consultar os dados, ok? Então, a gente vai usar o software através de uma interface, tá? A interface de acesso do SGBD varia de acordo com o fabricante, podendo ser intuitiva e gráfica, ou seja, uma interface que você vai abrir numa janela bonitinha, tá? Que é fácil de usar, que seja intuitivo. Como eu falei, o intuitivo é quando eu olho para a ferramenta e eu já consigo entender o que eu tenho que fazer, não preciso ler o manual, por exemplo. Isso seria uma ferramenta intuitiva. Ou somente o que nós chamamos de shell. Tá? O shell é uma caixinha toda pretinha, que lembra muito o MS-DOS. Para quem não se lembra que é MS-DOS, MS-DOS é o CMD do Windows. Isso é CMDOS. Tá? Ou seja, é um programa que trabalha com linha de comando, tá bom? Então, a gente tem o banco de dados. As duas ferramentas que eu vou mostrar para vocês, eles trazem as duas interfaces. Então, tanto o PostgreSQL como o MySQL traz o shell, né, que é só o comandinho para vocês, trabalhar com linha de comando, como também traz uma interface gráfica intuitiva nas duas ferramentas, tá bom? Então, aí cabe muito, geralmente, cada DBA usa a ferramenta que mais lhe agrada. Tem os mais antigão aí, a galera das antigas gosta muito de shell, porque vem muito das antigas. A galera mais nova, geralmente, nova assim, que
aprendeu a informática já na era da interface gráfica, já gosta mais de ferramentas gráficas, tá? Então, isso depende muito do desenvolvedor. Então, tanto no Shell quanto na interface gráfica intuitiva que eu falei para vocês, o uso, a manipulação sempre vai ser através da linguagem SQL, bom? Muito bem, qual é a responsabilidade de um SGBD? Ele salva os dados no HD, então, ou seja, é o SGBD que manda, né, é o SGBD que conversa com o sistema operacional para que o sistema operacional mande esses dados serem salvos no HD do computador, tá? Ele mantém em memória os dados mais acessados, tá? Então, ele tem um sistema de cache, tá bom? De cache é como se fosse uma memória cache, fazendo uma ideia bem básica, a memória cache é quando você tem arquivos que você usa muito, né? Então, diariamente você usa um programa, você usa muito o Excel. Todo dia que você abre o computador, você usa Excel. Então, geralmente o computador já deixa em cache os arquivos do Excel para que quando você precise, você abra ele e use ele de forma mais rápida. Essa seria a ideia do cache, tá bom? A memória cache, geralmente, ela é uma memória menorzinha. Disponibilizar uma interface para programas e usuários externos acessarem um banco de dados, isso é importante. Então, o SGBD ele vai fornecer as ferramentas para que a camada de aplicação e ele se comuniquem. Então, a gente chama de conectores, né? Então, o SGBD ele tem um driver, né? Um conector onde a camada de aplicação conversa com o SGBD através desse conector. Então, é o SGBD que fornece as ferramentas para a camada de aplicação conversar com ele. Tá? E o banco de dados também consegue fornecer acesso a usuários externos, usuários fora do SGBD também é possível. Tá? Ele tem a responsabilidade de encriptar os dados, ou seja, proteger esses dados, controlar o acesso à informação, então a gente consegue controlar quem acessa qual base, qual tabela, a gente consegue criar usuários dentro do SGBD, a gente consegue dar permissões para esse usuário, tá bom? Nós conseguimos manter o SGBD também, ele faz isso de forma muito bacana, que é manter cópias dos dados para recuperação de uma possível falha. A gente sabe que a natureza do computador ela pode falhar, tá? Então, o SGBD é que faz o backup. Backup é salvar os dados em outro lugar, por exemplo. Seria uma ideia bem básica de backup, para quem não sabe. Tá? E é o SGBD que faz esse tipo de backup. E ele faz o backup, ou seja, ele salva a cópia dos arquivos em um outro local, em um outro servidor, por exemplo, e é ele que faz a recuperação desses dados também. Então, ele faz o backup e faz a recuperação. Okay? Isso também é bem tranquilo, ele faz quase de forma automática. E ele também vai garantir as transações do banco de dados. Uma transação de banco de dados é uma requisição da camada de aplicação, ou seja, quando a camada de aplicação, vamos supor que o cara esteja usando uma tela chamada cadastrar cliente. Então, ele está usando um programa, uma função cadastrar cliente, ele vai cadastrar o cliente, colocar o nome dele, o CPF, o RG, todos os dados do cliente, ele vai clicar em salvar. Quando ele clica em salvar o cliente, a camada de aplicação vai mandar uma requisição, né? Ou seja, ele vai solicitar uma transação no banco de dados. Ele vai pegar aqueles dados, a camada de aplicação vai pegar aqueles dados que o cliente digitou e vai mandar para o banco de dados, vai mandar para o banco de dados e falar assim, o banco de dados, salva esses dados aí para mim. E aí o banco de dados que vai realizar uma transação, vai realizar um comando SQL, comando de SQL para incluir dados em uma tabela em uma entidade, é o comando insert, e ele vai fazer um insert, vai fazer essa transação. Então, é o SGBD que gerencia essa transação, ele que garante que os dados sejam salvos, ou que o dado seja excluído, ou que o dado seja alterado, tá bom? Então, é ele que garante essa transação, tá bom? Muito bem, então, é muito comum, aí é importante falar isso, é muito comum que as pessoas chamarem um SGBD de banco de dados. Eu vejo muitas pessoas falando assim, ó, banco de dados Oracle, ou banco de dados MySQL, ou banco de dados SQL. Então, é comum as pessoas falarem isso, as pessoas chamarem o MySQL de banco de dados, quando, na verdade, é um sistema gerenciador de banco de dados. Por que é importante essa definição? Porque em um SGBD não é um só banco de dados. Um SGBD pode ter vários bancos de dados ligados a ele. Eu posso, dentro de um SGBD só, eu posso criar vários bancos de dados. Ok? Então, é importante a gente destacar essa diferença. Então, cada um implementa um banco de dados
de uma maneira diferente, mas para o usuário isso é transparente, pois a linguagem de acesso aos dados é a mesma, ou seja, é o SQL. O usuário, tá? O usuário que está usando usando o software, vamos colocar assim dizer, para ele o banco de dados não existe, tá? Ele não consegue perceber o banco de dados, né? SGBD, por exemplo, é algo que somente usuários desenvolvedores conhecem e manipulam, tá? O usuário cliente, ou seja, aquele usuário que está usando o sistema, o software, ele não sabe o que é SGBD, ele não sabe o que é SQL, ele não sabe como é que é a base de dados, ou seja, igual você agora, você não tem ideia de como é que o Windows está salvando os dados no seu HD. Tá? Então, isso não importa. Bom, quem conhece como os dados são salvos no computador é um usuário desenvolvedor. Então, a gente vai ter esses dois níveis de usuários. Tá? A gente definir, esclarecer esses dois tipos. Nós temos o usuário desenvolvedor, ou seja, o usuário que vai construir o sistema, certo? E ele vai usar o SGBD para que o SGBD se comunique com a camada de aplicação, ok? Então, a gente tem o usuário desenvolvedor e temos o usuário cliente, que é o usuário cliente, é o cara que usa o software que que foi construído com um determinado SGBD. Está claro isso? Beleza, galera. Vamos então falar um pouquinho vamos mostrar aqui um pouquinho o nosso MySQL, tá? Vou aqui abrir o MySQL. Então, a versão do MySQL que nós vamos usar na nossa videoaula aqui e será ensinado vocês a instalar na próxima aula é o MySQL Workbench 8.0, tá bom? Essa é a última versão dele. Então, a gente vai abrir ele aqui. Então tá, galera, essa aqui é a cara do nosso MySQL Workbench, tá? Ele tem duas ferramentas bem legais que nós vamos utilizar, tá? A primeira é a ferramenta do servidor SQL, né? Do servidor de banco de dados em si, tá? Esse servidor de banco de dados, ele é iniciado ele é ativado quando o seu computador é iniciado, tá? É um serviço que fica sendo executado junto do Windows, e esse servidor ele vai ficar ativado, ou seja, ele fica ativo e esperando ser conectado pelo usuário nesse determinado serviço, vamos colocar assim dizer, do SGBD, tá bom? Então, quando eu conecto nesse servidor, aí sim ele é executado, ele fica ali ativado, mas ele fica um ativado pausado. Então, quando eu abro o SGBD e eu venho aqui e faço uma conexão nesse servidor, aí ele despausa e ele fica realmente funcionando, tá bom? Para ser usado, para ser executado. Então, é nesse servidor aqui no Golfia onde eu vou executar os comandos SQL para criar o banco, para manipular o banco, tudo vai ser aqui nesse golfinho, nessa partinha, nessa abinha aqui. Tá? Na parte de baixo é onde a gente cria os diagramas, né? Como eu falei para vocês na aula passada, o MySQL Workbench, eles possibilita nós criarmos diagramas de entidade e relacionamento na própria ferramenta. Tá? Isso é uma das vantagens do MySQL em relação ao Postgre. O MySQL tem essa parte, o Postgre não tem. O Postgre tem só a parte do servidor SQL mesmo, tá? O servidor de banco de dados somente. Tá? Mas não tira nem um pouco o prestígio do Postgre. O Postgre, uma das vantagens dele é ser mais leve que o MySQL, por exemplo. Então, os dois têm as suas características, tá? Aqui, nessa ferramentazinha aqui de botãozinho, é uma ferramenta de migração de dados, tá? Mas a gente não vai entrar nessa parte, a gente vai ficar só nas duas mesmos, que é o que vocês precisam conhecer. Lembrando, estamos no curso FIC, né? Muito bem, então aqui estamos. Vamos primeiro aqui mostrar a ferramenta do Golfinho, né, que é a ferramenta de servidor, que vocês vão usar bastante, tá? Aqui eu já tenho uma conexão criada. Essa conexão no banco de dados é como se fosse a porta de entrada para mim acessar o servidor SQL, tá? Como eu falei para vocês, eu tenho que conectar no servidor. Ele está ativo, mas está pausado. Então eu tenho que, por exemplo, ligar ele lá, né, dar o start nele.
Então, despausar ele, vamos colocar assim por dizer. Essa conexão já vem pronta. Quando vocês forem instalar o MySQL, que será ensinado na próxima videoaula, vocês vão criar uma senha para fazer essa conexão. Essa senha é a senha do root. O root é esse cara aqui, ó, ROT. É o usuário padrão do MySQL, é o usuário administrador, o usuário sênior, tá? Ele tem permissão de tudo. Então, a partir do root, eu vou criando novos usuários. Então, eu posso ter vários usuários e cada usuário desse do MySQL, do servidor MySQL, ele pode ter permissões diferentes. O root acessa tudo, só que você consegue delimitar o que esses usuários novos acessam ou não, tá bom? Esse é um assunto para uma aula futura. Então, vamos aqui conectar no meu servidor normal. Vocês podem criar novas conexões para novos usuários. Para criar uma nova conexão é aqui no maisinho, ó, de forma muito simples. Vai colocar aqui o nome da conexão. Aqui, por exemplo, o Jackson. Tá? Aqui é o usuário. Então, se já aqui nesse meu computador não tem o usuário cadastrado, só tem um root, mas se você tivesse o usuário, você colocar o nome dele aqui, tá? A senha, ok? E aqui você pode colocar um esquema padrão, por exemplo, qual é o banco que ele vai usar por padrão. O MySQL, já adiantando, ele chama cada base de dados de esquema, ok? É uma terminologia do MySQL. Muito bem, eu vou fazer essa conexão na que eu já tenho. Apertei 2 cliques, ele não pedia a senha, porque eu já tinha cadastrado a senha, mas quando vocês forem clicar a primeira vez, vai abrir uma caixinha pedindo a senha, vocês vão colocar aquela senha que vocês colocaram lá na instalação. Então, anotem aquela senha da instalação, tá bom? Aqui abriu o meu editor SQL, isso aqui é o meu editor SQL, tá vendo? É aqui onde eu coloco os códigos SQL. Aqui eu já tenho um script, eu tenho aqui um banco de dados, esse aqui é um banco de dados de uma agência bancária, um banco de dados que eu estava utilizando em uma aula, né, de uma disciplina de banco de dados, da área de banco de dados. Esse aqui são os códigos SQL que vocês vão aprender a fazer junto com a gente, tá? Vamos deixar isso aqui para outro momento, vou fechar esse script. Vamos salvar. Vamos lá. Primeiro, aqui nós temos os esquemas, que são as bases de dados, como eu falei para vocês. Eu já tenho 3 criadas aqui, ó, tá? Cada base de dados, eu posso clicar na abinha do lado, ó, ele vai abrir o que existe dentro da base, que é as tabelas do banco. Olha só, então eu tenho aqui várias tabelinhas dentro desse banco de dados, várias entidades, agência, banco, cliente, conta corrente, depósito, pagamento, saque e transferência. Isso é um pequeno banco de dados relacionado a uma agência bancária. Tá? Uma agência simples, obviamente. Uma agência, né, profissional teria muito mais tabelas que isso. Aqui nós temos as views, né, não tem nenhuma. Aqui nós temos os procedimentos armazenados e aqui as funções. Tá? Então, dentro de cada tabelinha, olha, se eu abrir a tabelinha, eu consigo ver quais são as colunas dela. Colunas na tabela, já adiantando, são os atributos, são as características de uma determinada entidade que eu falei na aula passada. Então, aqui na tabela agência, por exemplo, eu tenho quais características? O código dela, o número dessa agência, o nome dessa agência, o telefone e qual é o banco que ela está vinculada, tá bom? Só para vocês saberem, a gente vai falar bastante sobre tabela, atributos, não se preocupem. Quero só mostrar para vocês aqui o SGBD que vocês vão utilizar, tá bom? Aqui do ladinho tem uma coisa importante, olha só. O MySQL, quando você vai abrir ele a primeira vez, ele vai vir com essas 3 caixinhas ativadas, ó. A caixinha do lado, ela abre essa caixinha de ajuda, olha só. Então, você pode desativar elas, ó. Você desativa ela para ficar um espaço mais limpo. Você pode desativar essa do navegador aqui do lado também, ó. Tá? E a de baixo também, onde vai mostrar as ações que você realiza no banco de dados. O feedback das ações vai aparecer aqui nessa parte branca. Você pode desativar e ativar ela também. Eu gosto de mostrar isso aqui, porque às vezes eu vejo aluno clicando aqui sem querer e fala, professor do céu, cadê o banco de dados? Sumiu. Aí o cara já não sabe. É bom já ficar sabendo. Beleza? Então aqui nós temos várias bases de dados, tá aqui os meus esquemas, tá? Eu posso criar um novo script SQL, então a gente chama esse arquivo de texto que a gente vai programando o SQL, nós chamamos ele de script, tá bom? Então eu posso criar um novo script em branco, olha só, maisinho, então tá aqui um script todo em branco, tá vendo? Tá SQL file 3, ele não foi salvo, esse script. Para salvar o script, ó, vou na tela do script e ver aqui, ó, em salvar, ó. Então vamos colocar aqui um local para salvar ele.
Então, vou colocar aqui, ó, teste, tá? Só para vocês saberem. Então, tem um scriptzinho que está salvo. Anotem isso. Isso é muito importante. O script SQL não é o banco de dados. Ok? Base de dados é o que é criado com o script. Tá? O script SQL é como se fosse a ferramenta. O script SQL é a ferramenta para criar a base de dados. Ele não é a base de dados. Então, se você vem aqui, salvou um script e perdeu esse script, fala, meu Deus, perdi os dados, toda aquela base de dados. Não perdeu. A base de dados está aqui, ó, no seu SQL, no seu SGBD mais SQL. Tá? Está claro isso? Então, anotem isso, porque é uma coisa que confunde muita galera. O script não é o banco de dados. Se eu altero algo no script, só é alterado na base de dados quando eu executo o script. Então, o script, eu vou escrever ele, eu tenho que executar ele. Tá? Eu vou fazer um comando aqui que vocês já podem anotar esse comando, para deixar ele anotadinho, que é a criação de uma nova base de dados. Então, vou aumentar aqui. Para a gente aumentar a fonte aqui, ó, Ctrl e o scroll do teclado, ó, ele aumenta a fonte aqui, ó, tá vendo? A visualização do script, ó, tá vendo? Então, o comando para criar uma nova base de dados é create bem de criação, database, e o nome da base de dados que você vai criar. Vamos criar uma base de dados aqui. Vamos criar uma base com o seu nome, tá bom? Então, vou criar uma base com o meu nome aqui, ó. Base de dados, Jackson. 2 pontos. Todo comando SQL, tá? Já vamos introduzir aí. Todo comando SQL, ele termina com ponto e vírgula. Então, cada comando, entenda comando como uma instrução, uma ordem. Faça isso. Cada ordem, cada instrução do SQL acaba com ponto e vírgula. Então, aqui é uma instrução SQL. Então, tenho essa instrução criada, vou selecionar essa instrução e vou executar ela. Quando eu executar essa instrução, o SGBD vai receber esse comando SQL e aí sim ele vai fazer o que esse comando está pedindo. No caso, ele vai criar uma nova base de dados aqui nos esquemas. Então, eu vou executar isso. Para executar no MySQL é nesse raiozinho aqui, ó, do Harry Potter, tá? Então, olha lá. Vou executar. A primeira execução, sempre quando você abre a primeira vez o SGBD, demora um pouquinho, depois ela é bem rapidinha. Muito bem, galera. Olha lá, foi executado. Tá vendo que eu falei aqui embaixo que é o feedback da execução dos comandos? Tá aqui, ó. Tá vendo o verdinho aqui? Significa que foi executado. Top. Olha lá, create database. Afetado, uma linha afetada, ou seja, deu certo. Já existe uma base de dados, já que não existe. Se eu executar de novo esse comando, ele vai dar erro. Olha só o que vai acontecer. Ó. Vou executar de novo. Ó. Tá vendo o xizinho aqui de erro? Tá dizendo que esse comando não deu certo. Deu bad. Tá? Então, quando ficar verdinho, show. Quando ficar vermelhinho, deu ruim. Então, aqui, quando deu ruim, quando dá certo, ele vai informar você. Ele vai dar uma mensagem de feedback. Quando dá ruim, ele vai dizer o porquê deu ruim. Só que é em inglês. Mas, gente, professor, putz, eu não sei inglês, já deu ruim para mim esse curso. Pelo amor de Deus, gente. Google Tradutor aí na nossa vida, tá? Então, olha só, ele vai dizer para mim, ó, ele deu um código de erro aqui, ele vai dizer, ó, can't create database Jackson. Ele não pode criar a database Jackson. Database existe, ou seja, a database já existe. Ou seja, ele não pode criar duas bases de dados com o mesmo nome. Professor, o senhor executou aqui, apareceu o verdinho, mas aqui no esquema não apareceu nada. Tá vendo aqui um botãozinho de atualizar? O MySQL, aliás, seria até uma crítica que eu faço ao próprio SGBD. Eu acho que toda vez que ele tinha que ser atualizado, essa parte tinha que ser atualizada de forma automática, mas não é, ela é manual. Então eu venho aqui, ó, tá vendo? No botãozinho de atualizar, onde está o mouse, ó, e clico nele, ó. Aí ele apareceu, ó. Tá vendo, Jackson? Beleza, professor, você tem aqui 1, 2, 3, 4 bases de dados. Top. Posso ter várias bases de dados, não tem limite aqui, tá? Mas, qual eu estou usando? Qual eu vou usar, né? Qual base de dados será usada? O SGBD, ele só usa uma base por vez, tá? Então, quando eu vou executar os comandos do SGBD, ele vai usar uma base
de dados somente. Para usar uma base de dados específica, eu preciso dizer para o banco de dados. Existem duas formas de dizer para o banco de dados qual base eu quero usar. Eu posso vir aqui nas minhas bases de dados com o botão direito, tá vendo? E clicar em Set. Set em inglês é defina. Defina o esquema como padrão. Default é padrão, esquema é a base. Então, pronto. Quando a base está sendo usada, ela vai ver que ela vai ficar em negrito. Então, agora, nesse banco de dados, significa que o BD mecânica está sendo utilizado como padrão. Então, todos os comandos agora que eu escrever nesse script e mandar executar, a base que será executada é essa. Ah, mas eu não quero usar essa base, quero usar a base nova que eu usei. Você pode vir aqui, a base que eu acabei de criar, o Jackson. Você pode vir aqui como eu mostrei, ou você pode fazer um comando SQL também. O comando é use Jackson. Use a base Jackson, tá? Então, vamos selecionar aqui o comando, olha, e vamos apertar no raiozinho, ó. Pá! Ali já foi. Já está sendo usado o Jackson, tá bom? Então, aqui agora eu posso vir aqui e fazer os meus comandos SQL que nós iremos aprender ao longo do curso, tá bom? Galera, o que é para vocês aprenderem, para começar é isso, certo? É criar um script. Você tá vendo aqui, ó, SQL, ó, o maisinho para criar e aqui para abrir. Então, eu posso vir aqui, tá bom? E abrir um script já criado. O símbolozinho do script criado no MySQL no Windows fica esse símbolozinho aqui bonitinho, tá vendo? Tá? O símbolozinho do golfinho. Tá bom? Então, abrir um novo. Aqui é para você fazer um novo esquema, que seria a parte gráfica. Em vez de você fazer esse database create, você pode vir aqui, ó, tá? E aí você define o nome do novo esquema. É como se você fosse criar uma base de dados de forma usando a ferramenta. Aqui, ó, para criar uma nova tabela. Já observem também, pessoal, que você coloca o mouse em cima e ele já explica para você o que é, ó. Então, se eu coloquei mouse, ele vai falar só que é em inglês. Google Tradutor, gente, para de preguiça. Então, ó, create vamos lá. Ó lá, cria um novo esquema no servidor conectado, ou seja, no servidor que eu acabei de conectar, que é esse aqui, a conexão local do root, tá bom? É isso, galera. Então, abrir, criar um novo script, selecionar o script, usar o script, criamos uma base de dados, mostrei para vocês os esquemas, tá? Nós temos aqui a administração do banco de dados, mas a gente não vai entrar nisso no início agora, isso já é o suficiente para vocês saberem. Tem várias coisas que a gente vai vendo ao longo do curso, e aí a gente vai conhecendo o SGBD. Primeiro, eu quero que vocês saibam isso, e já está ótimo, tá bom? Top, galera! Vamos agora, então, mostrar um pouquinho do PostgRE. O PostgRE está aqui. Cadê o meu PostgRE? Vamos aqui abrir meus programas. Deixa eu ver aqui. PostgRE, vamos lá abrir ele aqui embaixo, está aqui. Meu PostgRE 12, versão 12, tá? É a versão que a videoaula de instalação do PostgRE vai ensinar vocês a instalarem. Como eu falei, o PostgRE, eu falei no começo da videoaula, as ferramentas têm a versão Shell, que é a versão interface linha de comando, e a parte gráfica. Do MySQL também tem, ó. Vamos aqui no MySQL, eu vou mostrar para vocês. Ó, MySQL, nós temos aqui, ó. Olha aqui, ó, tem o MySQL Shell, ó. O MySQL Shell é esse cara aqui, ó. É a linha de comando. Parece o DOS, não parece? Tá? Se eu vir aqui, ó, e colocar barra interrogação, ele vai me dar vários textos. Então, tudo é manipulado por linha de comando. Então, eu tenho o Shell, que eu acabei de mostrar, ou a interface gráfica que eu acabei de mostrar para vocês, que é mais intuitiva, tá bom? Então, o PostgRE também tem a mesma coisa, ele tem o shellzinho dele aqui também, ó, SQL Shell, e tem o PGAdmin 4. O PGAdmin 4 é a parte gráfica, é a parte da interface gráfica que vocês vão usar no PostgRE, igual eu mostrei aqui no Workbench, tá bom? Eu gosto de diferenciar isso, galera, porque às vezes vocês vão buscar coisas complementares aí no YouTube e vocês vão ver muito vídeo aula de cara usando só o Shell. Aí você fala, professor, o cara tava usando um PostgRE lá, mas tá usando tudo preto, esquisito, eu não entendi aquilo lá não. Relaxa, tá? Nada mais é do que
o shell, em vez de ele estar usando a interface gráfica. Beleza, no PostgreSQL, ele vai abrir através do browser no navegador, tá? É uma aplicação web, não é uma aplicação desktop, como o Workbench do MySQL. Então, o Workbench ele é uma aplicação mesmo, vai rodar em cima do Windows, né? A gente chama isso de aplicação desktop. Já a do PostgreSQL, ela é web, tá? Vai abrir pelo navegador. Eu vou apertar o F11 aqui para deixar toda aberta, só o programa em si, né? Aqui, quando eu abrir, ele vai pedir a senha para eu se conectar com o servidor, tá vendo? Igualzinho lá no MySQL. A senha aqui, eu vou colocar minha senha, tá? Pronto, está conectado. Aqui estão as ferramentas do MySQL, tá vendo? Aqui temos o servidor, certo? Então, o servidor, o MySQL, ele traz uma coisa diferente, é que ele lá no Workbench, você viu que a gente cria os servidores aqui, ó, tá vendo? Então, aqui são as conexões com o servidor, certo? Nessa parte. No MySQL, no PostgreSQL, ele cria aqui dentro, ó, são esses servidores aqui. Esse servidor é aquele acesso, tá? Então, seria a mesma coisa. Então, aqui é a minha conexão e aqui tem minhas bases de dados, ó. Então, dentro de PostgreSQL 12, aqui eu tenho minha base de dados. Aqui eu tenho duas bases, uma base chamada PostgreSQL, que vem como padrão, e aqui é a base Jackson que eu criei. Então, eu abro a base de dados, eu tenho aqui tenho aqui as minhas triggers, as minhas extensões, tá? As linguagens dessa base, e aí dentro da base eu tenho o esquema. Aqui dentro, aí sim, dentro do esquema eu tenho as tabelas. Então, a diferença entre o PostgreSQL e o MySQL é que o MySQL, o MySQL, a base de dados e esquema para ele é uma coisa só. O MySQL já chama a base de dados de esquema mesmo. Pronto, para ele o esquema é a base. Para o PostgreSQL, tem a base, certo? E aí tu abre a base, e aí sim você vai abrir o esquema, e aí você vai ver as tabelas, etc. Então, aqui dentro do esquema, nós temos, né, várias configurações para serem feitas, funções, os procedimentos, tá? E aí sim as tabelas, ó. Então, as tabelas que estão criadas dentro desse banco de dados. Aqui eu tenho uma tabelinha só, que é a tabela Jackson. Show demais! Top! Então, vamos aqui, Vamos aqui abrir o nosso editor SQL. No PostgreSQL, a gente tem que abrir o editor, ferramentas Tools em inglês é ferramentas, Carry Tool, tá? Então, aqui, Carry Tool é a ferramenta para a minha edição de SQL, igualzinho lá no MySQL, tá bom? Então, para criar uma base aqui, olha, vou fazer o mesmo comando, tá? Create database, vamos criar aqui Henrique, que é meu sobrenome. Henrique, tá? Vamos selecionar aqui o meu texto, olha, no PostgreSQL para executar é o playerzinho aqui, ó. Tá? O execute é um playerzinho, não é o raiozinho, é um player, e o F5, que é a tradução, que é o atalho, tá? Então, vamos dar o player aqui, ó. Olha lá, ele deu o retorno, ó, carry retornada com sucesso. Olha lá, ele dá aqui o feedback, carry retornada com sucesso. Então, agora, vamos dar um F5 aqui em cima do meu servidor. Agora eu tenho a base de dados aqui, Henrique, ó, criada com sucesso, tá bom? Então, tá aí os mesmos comandos que a gente fez ali. Vou fazer eu acho que olha lá, prontinho. Ah, tá, o PostgreSQL não tem a sintaxe use. É só você clicar em cima dela, tá? Que você já está usando a base que basta você clicar, selecionar a base aqui que ele já vai estar definindo ela como padrão, tá bom? São coisinhas diferentes, a linguagem é a mesma, tem termos que o PostgreSQL tem e o MySQL não tem. Eu já mostrei um deles que é o use, tá? Eu tinha esquecido que o use não funcionava, faz tempo que eu não trabalho com PostgreSQL, tá? Nos últimos aí
3 anos eu tenho trabalhado só com MySQL. Eu aprendi banco de dados na faculdade e usei por 2 anos depois da faculdade, dando aula só com Postgre. Era até bem diferente a interface dele hoje em dia. A interface dele ainda era desktop, não era web assim. Aí depois eu fui para o MySQL e aí tenho usado o MySQL. Por isso que às vezes eu tenho mais expertise no MySQL do que no Postgre, isso é normal, tá? Muito bem, então tá apresentado as duas ferramentas, vejam que é bem parecida, né? Funcionam na mesma ideia, tá? Mas o que a gente vai usar é o MySQL. Do MySQL falta ainda mostrar a ferramenta de criação de modelos, tá? Então tá aqui a criação de modelos. Vamos criar um novo modelo aqui, eu venho no maisinho, tá? Ele já criou aqui, ó, SQL modelo. Eu posso salvar esse modelo, tá vendo? Na verdade, eu devo salvar, né? Eu coloco aqui modelo teste, tá? E aí, dentro do modelo, eu vou criar os meus diagramas, tá? Então, eu crio o modelo e dentro do modelo eu crio os diagramas, tá bom? Então, vou ver aqui, ó, adicionar diagrama, add diagrama, e ele vai criar essa interface de desenho aqui, que do lado é aquele mesmo sentido, aí eu posso tirar esse para deixar um espaço melhor de visualização. Tá? Quando eu crio um modelo, ele já cria um banco de dados teste para mim. Então, um banco de dados de teste. Então, quando eu vou criando esse modelo, ele já vai criando um bancozinho de dados, onde depois eu posso gerar o SQL desse modelo e ficar tudo easy. Tá? Mas nada disso, ninguém vai gerar SQL através do modelo aqui, não. A gente vai fazer o SQL na mão para aprender. Beleza, aqui os recursos básicos, olha só, eu tenho aqui a tabelinha, olha. Então, tem aqui o desenho da tabelinha, parece uma planilha do Excel. Então, tá aqui a tabelinha. Dou 2 cliques nela. E aí, eu vou preencher na tabelinha lá. Vou colocar na tabelinha aqui, por exemplo, curso. E aí, eu vou adicionando as coluninhas dela, ó. ID, e o tipo de dado, aqui o nome do curso e etc, tá? Quando a gente for falar sobre criação de tabelas do diagrama, a gente volta aqui. E aí, quando vocês saberem o que é o diagrama e como é que faz ele, eu vou ensinar vocês primeiro a fazer o diagrama, depois eu ensino vocês a fazer um diagrama aqui na ferramenta, tá bom? Mas só para vocês entenderem, a ideia de hoje aqui é só apresentar mesmo as ferramentas para vocês, tá? Então, aqui eu criei as tabelinhas, aqui eu posso fazer os relacionamentos entre as tabelas, e aí a gente tem ferramenta. A gente pode, no MySQL, o legal é a gente pode criar um script todo na mão e converter ele no diagrama e posso fazer o caminho inverso. Eu posso fazer primeiro o diagrama e depois converter ele no código SQL. Tá? Bem legal também essa ferramenta, eu acho uma vantagem bem bacana do MySQL. Tá? Bom, galera, eu acho que é isso. As próximas 2 videoaulas dessa disciplina 1 serão para a instalação, tanto o primeiro de instalação do MySQL, assistam o vídeo, tá? Eu vou usar vídeos de canais que eu conheço, eu não vou gravar, já tem gravado, para que gravar de novo? Já tem profissionais excelentes ensinando a fazer essa instalação passo a passo, bem legal. Então, assistam os vídeos de instalação, sigam as instruções e façam a instalação dos 2 SGBDs para vocês conhecerem. Depois, vocês podem até desinstalar o Postgre, mas deixem o MySQL instalado, que é o que nós iremos utilizar, tá? Professor, eu quero usar o Postgre, eu gostei mais da cara dele. Aí fica a seu critério, tá? As minhas aulas serão em cima do MySQL, tá? Mas se você já tem experiência com o Postgre, pode usar, não tem nenhum problema para mim não, tá bom? Então é isso, galera. Abraço, boa instalação, boa aula. Façam as atividades de percurso 1 e 2, da disciplina 1. Serão bem simples, vocês vão ver, são questionários, tá? Sobre os conteúdos das aulas. E nos vemos aí na disciplina 2, tá bom? Abraço e até mais.